Eu sou a professora Kelly Cristine Gasque, eu trabalho na Universidade de Brasília e estou aqui para conversar com você sobre letramento informacional. O letramento informacional é um conceito relativamente bem conhecido na área de ciência da informação e esse termo ele surge na década de 70 nos Estados Unidos, quando Posurkovsky mencionou em um relatório a necessidade de as pessoas se capacitarem para aprender a lidar eficaz e eficientemente com a informação. Muitas são as expressões que os pesquisadores utilizam para traduzir o termo. Na Espanha, por exemplo, é usual eles utilizarem alfabetização informacional. Em Portugal, eles preferiram usar o termo literacia da informação. No Brasil, no início do século XXI, foram utilizados vários termos para traduzir o termo Information Literacy. Alguns autores traduziram por competência informacional, outros por habilidade informacional, outros alfabetização informacional e ainda aqueles que preferiram deixar o termo no original Information Literacy. Embora esses conceitos estejam relacionados entre si, eles não têm o mesmo significado. Letramento não tem o mesmo significado de competência, nem alfabetização informacional. E é por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre a necessidade de vocês aprofundarem um pouquinho mais sobre a origem do termo. Por que que houve essa dificuldade em traduzir o termo Information Literacy? Porque para a língua portuguesa, no Brasil especificamente, a palavra mais próxima ao termo ao termo literacy é literacia. Só que literacia não tinha sido dicionarizado, então não era usado. Outro conceito que era muito próximo de literacia e que era um conceito utilizado na educação era o conceito letramento, somente letramento. O conceito de letramento ele surgiu na década de 80 no Brasil, no âmbito da educação, e a primeira menção foi no mundo da escrita, que foi produzido por Cato. Posteriormente, a Soares, Tifoni, Kleiman e vários outros autores fizeram menção ao termo letramento. Então, por já ter um termo estabelecido no Brasil na área de educação, utilizar o mesmo termo. Só que aí nós fizemos um acréscimo ao letramento informacional. Como a Du dizia que falou muito bem, o letramento informacional não é a soma de letramento mais informação. Ele é um conceito muito mais amplo do que isso. E a Associação das Bibliotecas Americanas, ela entende o letramento informacional como esse processo de aprendizagem e que as pessoas aprendem a buscar, a usar, a comunicar informação para a resolução de problemas. O letramento informacional, ele possui os conteúdos de aprendizagem que estão relacionados aos procedimentos de pesquisa. Esses padrões, normalmente, nós temos vários padrões de letramento informacional, mas todos os padrões, de uma maneira geral, eles se relacionam com a busca, o uso e a comunicação da informação. Os padrões, em geral, eles abrangem essas três categorias de conhecimento. Voltando ao uso do termo letramento aqui no Brasil, quando a gente fala sobre alfabetização é um termo que significa a decodificação dos signos. Ele é um termo mais restrito do que letramento. Eles não são opostos. O letramento abrange a ideia de alfabetização. Foi por essa justificativa, por já haver um termo já estabelecido de forma razoável na educação, que eu fiz uso do termo letramento e não do termo literacia. Literacia porque não havia sido dicionário.
Alfabetização, porque ele significa, na área de educação, o primeiro contato que você tem com a língua, que é a decodificação dos signos. E o letramento, então, traz essa ideia de ampliação. O termo competência informacional também não tem o mesmo significado de letramento informacional. A competência, de acordo com Perrinot, ela designa a capacidade de você mobilizar os agentes cognitivos para a resolução de um problema. A competência, ela traz a ideia também de funcionalidade, de colocar em prática. Nós dizemos que uma pessoa é competente não quando ela tem o conhecimento daquele conceito, mas quando ela consegue aplicar aquele conceito. O termo competência, ele é um termo também bastante conhecido na área de educação. Ele veio da área de administração e ele traz a ideia de produto. Então, eu entendo que o letramento informacional, ele é um processo de aprendizagem em que as pessoas vão desenvolver competências e habilidades para lidar com a informação. Uma grande competência que as pessoas desenvolvem é a leitura. A leitura, você não aprende a ler de uma hora para outra. Por você ser competente em leitura, você precisa dar alguns passos. Esses passos nós chamamos de habilidade. Então, a habilidade informacional, ela está dentro de competência informacional. São coisas diferentes, mas que estão relacionadas. Então, concluindo, o termo Information Literacy, ele foi traduzido no Brasil, embora ele tenha muitas traduções. Eu acho que a tradução que mais se aproxima do original em inglês é letramento informacional, porque literacia ainda não tinha sido dicionarizado no Brasil e letramento já era usado na área de educação. O termo letramento informacional, então, ele se refere a um processo de aprendizagem que deve ocorrer desde a educação infantil ao longo da vida, em que as pessoas vão desenvolver competências e habilidades para aprender a lidar com a informação. Em resumo, então, o termo letramento informacional, ele diz respeito a um processo de aprendizagem em que as pessoas vão desenvolver competências e habilidades para aprender a lidar com a informação. Quando as pessoas têm o primeiro contato com o universo da informação, por exemplo, aprendem o que é um dicionário, como o dicionário ele é organizado, elas estão sendo alfabetizadas. Agora, elas começam a ser letradas quando eu estou fazendo uma pesquisa e eu pego um dicionário e eu sei olhar um sinônimo ali no dicionário, eu sei empregar o dicionário. Nós falamos de letramento e aí nós falamos também de níveis de letramento. Então, você pode ter um nível iniciante, intermediário e avançado. Então, essa é a ideia de letramento informacional. A ideia, só para destacar um pouco mais, a competência informacional, ela se relaciona ao letramento informacional, mas como um produto que é produzido ao longo desse processo. Então é isso, a ideia da gente se referir ao mesmo evento, ao mesmo fato, utilizando o mesmo conceito, ele possibilita que a gente possa se aprofundar na questão. Muitas vezes eu não sei se as pessoas estão falando a mesma coisa que eu quando falo de letramento informacional.